somos pesquisadores do INTERPSI e hoje a gente vai bater um papo sobre a relação entre psicologia, mágica, charlatanismo, essa coisa toda. E talvez seja um bom ponto de partida a gente dizer sobre as diferenças básicas, né? Será que psicologia, charlatanismo, mágica, é tudo a mesma coisa? Até onde que são os limites e as fronteiras? Talvez um ponto fundamental de dizer é que a psicologia se interessa por estudar essas coisas porque isso revela muito sobre o funcionamento psicológico humano, sobre formação de crenças, sobre percepção, sobre memória. Então a psicologia está cada vez mais íntima desse assunto, retomando o interesse que era lá da virada do século XIX para o XX, em estudar mágica e essas coisas. Mas a gente encontra, às vezes, algumas situações em que a fronteira entre mágica e charlatanismo fica meio turva. Por exemplo, pessoas que usam o princípio de arte mágica para simular que tem certas capacidades e para enganar as pessoas. A gente vive esbarrando nisso ao no INTERPSI estudar alegações extraordinárias, experiências anômalas. Então, talvez seja fundamental já começar dizendo que a arte mágica tem o objetivo de entreter, de maravilhar as pessoas, enquanto o charlatanismo tem o objetivo fundamental de enganar. Então, isso já diferencia o artista, que é o mágico, do charlatão. Isso posto, talvez a gente pudesse falar um pouco sobre... Não sei se vocês querem aprofundar essas definições. Queria falar uma coisa só, que você retomou do século passado, acho que é legal de pensar que tiveram alguns pesquisadores que estudaram, né, principalmente na psicologia, as artes mágicas. Os primeiros que me vem à cabeça é o Binet, que estava estudando mais a questão da percepção, né? Estava muito nessa coisa de percepção, pensamento, ele foi para os jogadores de xadrez, estava estudando inteligência também, e aí acaba caindo na questão da arte mágica, inclusive com a galera que estava, com o Georges Méliès, com esse povo que estava trabalhando até no que ia ser o cinema mais pra frente, aquela pistola, não lembro o nome, uma pistola fotográfica, né? Sim. Ela vai tirando várias fotos ao mesmo tempo, que a ideia era basicamente o princípio da carreira filmadora, né? Os primórdios dela, que era para tentar ver como um efeito funcionava, para ver por que a gente acredita. Mas tem também o Jessel, por exemplo, o Joseph Jessel, que está estudando mais voltado para isso que a gente está discutindo agora, né? Que é a relação não só de como que a gente percebe, mas por que a gente entende coisas como sendo mágicas, não de arte mágica, mas milagrosas ou sem explicação, mas sendo reais, né? Então, trabalhando nessa questão da crença baseada com a mágica, que acho que é legal de situar essas diferenças também. O que eu acho bacana de pensar nisso é que quando a gente se interessa por esses temas, e todo mundo aqui tem um interesse comum nesses temas, a gente não precisa ficar só no interesse para além da academia, mas a gente pode trazer para a academia, né? Essa vontade que a gente tem de estudar essas coisas. Então é bem bacana a gente pensar no quanto os nossos interesses das nossas vidas, os nossos interesses pessoais nos trouxeram para os temas de pesquisa que a gente tem, e não só os temas de pesquisa das pesquisas particulares de cada um, mas dos grupos que a gente faz parte, de tudo isso que o INTERPSI tem feito, e do quanto a gente gosta de estudar as coisas que nos interessam na vida, né? Então, eu acho bastante interessante que a gente pense o quanto os nossos percursos, a nossa vida conta dos temas que a gente estuda, inclusive esse, né? Porque eu, particularmente, tenho todo um interesse pessoal na questão religiosa, desde os grupos de estudo em psicologia da religião, desde os temas de mestrado, doutorado, de tudo isso. E quando a gente pensa em psicologia e arte mágica, nessa relação de psicologia e arte mágica, é muito interessante a gente pensar no quanto a arte mágica pode dar algumas ferramentas para a gente compreender algumas coisas, para que a gente entenda como é que isso acontece, por exemplo, no fenômeno religioso. Então, para mim, por exemplo, foi fundamental estudar arte mágica, porque combina com os meus interesses pessoais, no meu caso especificamente da religião, né? Que é o que me move aí em todo o meu percurso de pesquisa. E acho que tem uma coisa legal disso tem uma coisa muito legal de estudar arte mágica, até porque a gente gosta, mas acho que é legal até estar falando sobre essas coisas, porque muitas vezes a gente vê a ciência como algo apartado do ser humano. Né? Eu lembro que eu tinha um professor que falou muito isso, de parem de tentar tirar quem vocês são para trazer alguma coisa dentro da graduação. A graduação e toda a formação que você está fazendo para ser profissional, seja psicólogo, seja outra graduação, seja cientista, ela se enriquece muito, né, com aquilo que você é, com aquilo que você gosta. Então, é legal de lembrar que, até para quem está assistindo, não precisa deixar de lado o que você gosta para ter a parte profissional. Né? O que você gosta é muito interessante que ele seja incorporado à sua parte profissional e enriquecer com isso. É muito gratificante quando a gente consegue, a partir de um anseio pessoal, desenvolver um projeto de pesquisa e de estudo na parte acadêmica. Né?
Eu lembro que quando eu comecei a me interessar por mágica, quando eu devia ter uns 11, 12 anos, para mim a mágica era uma coisa e o paranormal era uma coisa distinta. Eu via mágica, por exemplo, os covilhetes americanos, os aros chineses, ou o aparecimento de uma pomba, por exemplo. E quando eu tive contato com o Uri Geller, para mim aquilo não era mágica no sentido de que era mágica como arte. Então, quando eu descobri ele, que entortava talheres e lia mente, para mim aquilo, naquele momento eu acreditava naquilo. E depois, só posteriormente, que eu vi e falei, peraí, aquilo também é uma forma de ilusionismo fora do contexto de um artista cênico. E foi esse interesse, essa descoberta, esse que era próximo do fenômeno, que fez eu me interessar por estudar esses fenômenos da psicologia humanística, esses fenômenos extrasensoriais. Tesouro.